Olá, vamos seguir então com peitorais agora. Eu, eu sempre esqueço de falar a data. Hoje, 13 de outubro de 2020, a aula anterior eu não falei e eu estou na sequência, né? Então eu fiz uma primeira aula de introdução a deltoide, peitorais e o latíssimo do dorso, sobre os feixes funcionais, e agora eu vou falar dos peitorais e nessa aula em particular a gente deve ficar só no supino, porque é, porque já é bastante coisa. Quando a gente fala, eu vou falar de exercícios para os peitorais, eu estou deixando uma observação aqui, mas vários outros músculos participam, né? É difícil falar, por exemplo, para exercícios para peitorais e costas sem falar, por exemplo, do deltoide. Então, o deltoide vai participar, se não sempre, possivelmente perto disso. Tá? No caso do supino, por exemplo, tem o tríceps, tem outros músculos. Mas, enfim, é só para dar uma ênfase, mas há outras coisas associadas aqui. Bom, a primeira coisa que eu acho que vale a pena contar para vocês é uma coisa que costuma chamar a atenção, que é isso aqui, ó. Isso é o volume de alguns músculos, de vários músculos do segmento superior, e aqui da região do tronco, aqui do braço, aqui do antebraço. E tem algumas coisas que chamam a atenção. A primeira delas é essa aqui, ó. O deltoide é o músculo mais, que é volume, em percentual total. O deltoide é o músculo mais volumoso do tronco, entretanto, já devo chamar a atenção aqui que tem alguns músculos grandes que não estão aqui. Por exemplo, o trapézio, que é bastante grande, não está aqui. Mas está aqui, por exemplo, o peitoral. Então o deltoide é maior que o peitoral maior, é maior que o latíssimo do dorso. Que o deltoide é um músculo volumoso, né? Ele ocupa a parte anterior, mais alta e posterior do ombro. Então é um músculo bem volumoso. E depois vem outros músculos aqui, subescapular, infraespinal, supraespinal, e aí vai, coracobraquial. Agora, outra coisa que chama muita atenção é isso aqui, ó. Repare o volume do tríceps. O volume do tríceps, este volume é um volume, não é só para a região do braço. O volume do tríceps, juntando as três cabeças do tríceps, dá um volume que é maior do que o próprio peitoral e que o latíssimo do dorso. É um músculo bastante volumoso. Estou chamando atenção para isso porque eu me lembro de quando eu fiz graduação, falava-se que o tríceps, se treinava o tríceps por último porque ele era um músculo pequeno. Não é um músculo pequeno, não, ele é um músculo bastante volumoso. Aí depois vem braquial, bíceps, outras coisas. Então aqui, o peitoral, latíssimo do dorso, braquial, bíceps e o braquioradial na sequência aqui. Juntando, se você juntar tudo, o braquial, bíceps e o braquioradial, colocar um em cima do outro, dá um volume parecido com o tríceps. Tá? Se eu juntar os três músculos da região anterior do braço, dá um volume parecido. Também é bem volumoso. Então não são músculos pequenos. Tá? E depois tem músculo do antebraço, mas a minha principal intenção era mostrar isso aqui. Mas não aparece aqui o trapézio, não aparece outras coisas. Romboides não aparece, não aparece... não aparece os serráteis, por exemplo, tá? Mas de qualquer forma, isso não impede de afirmar que o tríceps é um músculo volumoso ao compará-lo com esses músculos que estão aqui, tá? Eu só não consigo comparar ele aqui com o trapézio porque está faltando o trapézio. Aqui tem a sequência de músculos que eles mediram, e aí faltaram alguns, como eu já chamei a atenção. E não está exatamente na ordem do mais volumoso, não, tá? Isso aqui é só para vocês saberem a abreviação, caso vocês queiram olhar com calma cada músculo aqui, ó. Então essas abreviações estão aqui, tá? Se quiser olhar com calma, porque tem músculos que
a gente não tem tempo de debater, discutir com muita calma, porque nós temos só 60 horas. Esse é o artigo em destaque para quem tiver interesse. E então esse era o recado inicial aqui, para dar uma dimensão de qual é o volume do peitoral, qual é o volume do latíssimo dorso, do tríceps, dos músculos anteriores do braço. E vamos falar do peitoral e hoje, em particular nessa aula, sobre o supino, que é um dos exercícios mais conhecidos de musculação. E tem um punhado de coisa que dá pra gente falar dele aqui. As principais articulações envolvidas no supino são ombro, cintura escapular e cotovelo. Então temos 3 articulações principais dinamicamente envolvidas neste exercício. No ombro, as cores mais escuras significam que trabalham mais. No ombro nós temos os flexores, chamados flexores horizontais, peitoral maior. Aqui uma outra característica. Na aula anterior que eu fiz aquela introdução, eu falei para vocês que naquele artigo que eu citei lá, ele coloca 6 regiões funcionais para o peitoral. A maioria da literatura divide o peitoral em 3 regiões. Uma região chamada de clavicular, uma região chamada de external ou externo-costal e uma região mais baixa chamada de região abdominal. Nesse livro aqui da Claude e do Rony, eles dividiram só em 2 segmentos. Uma região mais alta, que chamou de parte clavicular, e o restante para baixo chamou de externo-costal. Então isso aqui pode nos atrapalhar um pouco na hora de interpretar algumas coisas, porque não tem pelo menos 3 divisões, que é o mais comum de se ter. Eu nem lembro exatamente qual foi o ponto que eles fizeram esse corte para chamar de clavicular e o restante de externo-costal. Então lembre disso. No artigo, na aula anterior de introdução, eu falei lá de 6 segmentos funcionais. A maioria dos trabalhos falam em 3 porções: porção clavicular, external, externo-costal e uma mais inferior chamada abdominal. Mas o livro que eu vou usar aqui está dividindo só em 2 partes. Até o bíceps braquial participa alguma coisa, como vocês estão vendo aqui, porque o bíceps ele tem origem na região do ombro, né, na região da cintura escapular, e então ele é um músculo, um músculo biarticular, e ele participa da flexão do ombro também. Córaco braquial, deltoide, parte clavicular. Também falei na aula anterior que o deltoide é dividido em 7 regiões funcionais. Aí tem o subescapular. Na cintura escapular temos os músculos que fazem a abdução da cintura escapular. São eles principais: serrátil anterior e peitoral menor. Repare uma coisa importante: o peitoral menor ele até participa do supino, mas por causa da função de abdução da escápula. Porque o peitoral menor ele não tem origem no úmero. Então ele está grudado aqui na cintura escapular. Ele não tem origem no úmero, então ele não tem participação em movimentos relacionados a abdução, adução, movimentos, flexão e extensão do ombro, né? Movimentos do ombro em particular. Então ele vai ter por causa dessa ação aqui, que é de abduzir as escápulas. No cotovelo principal, o tríceps braquial e suas cabeças, e outros músculos que também têm participação nessa extensão do cotovelo, como esses aqui que eu vou falar em outro momento. Tá? Esses extensores eles têm origem numa região ali do úmero, que faz com que eles contribuam com a extensão do cotovelo. Menos, obviamente, que o tríceps, até porque a gente viu que o tríceps é um músculo bastante robusto.
Então vamos falar aqui de origem e inserção do peitoral. Eu peguei esse slide por comodidade, pensando inclusive em vocês, assim, por facilidade, em coisas na internet, mas obviamente que nada substitui um bom livro de anatomia. Esse site aqui também eu acho bem legal, tem umas coisas interessantes. Então é só para uma questão de facilidade. Então vamos lá. Origem do peitoral maior. Metade medial da borda anterior da clavícula, face anterior do externo e face externa da primeira sexta cartilagem costais, ou seja, costelas, e aponeurose do oblíquo externo do abdômen. Por coisas como isso que há uma diferenciação em parte clavicular, uma parte mais externo-costal, que seria mais ou menos por aqui, uma parte mais baixa de abdominal. Então é o mais comum essa diferenciação, dividir pelo menos em 3 segmentos. Mas, como vocês viram na aula introdutória, há também divisão até em 6 grupos funcionais, né? 6 feixes funcionais. A inserção na crista do tubérculo maior, portanto, na região, no úmero, aquilo que eu já chamei atenção em aulas anteriores, uma coisa que é bem importante de tentar memorizar, talvez mais importante, inclusive, do que a nomenclatura, porque a nomenclatura você acha fácil hoje com buscadores na internet, mas é a posição que isso está. Veja que a posição dessa inserção, ela é mais interna no osso, né? Porque essa posição faz toda a diferença de como será a tração do osso. Quando o músculo contrai, ele vai puxar para dentro, na adução, por exemplo, ou na flexão horizontal, por causa dessa posição. Mas, então, e também tem uma noção veja que você, olhando aqui, você tem uma noção que está mais ou menos no terço superior do úmero, né? Você tem mais ou menos essa aproximação. Claro que se você conseguir lembrar também a nomenclatura, melhor. Crista do tubérculo maior. Se conseguir lembrar esse sítio anatômico. Funções do peitoral maior. Principal, adução. Aí depende da posição que está o segmento, né, o braço, o úmero aqui. Dependendo da posição, ele muda. As funções vão ser diferentes. Então, adução, rotação medial, função importante na rotação medial, flexão do ombro, levar o ombro para frente, flexão horizontal do ombro e também a extensão quando o braço está... Quando você estiver em completa flexão aqui do ombro, no movimento de trazer para baixo, feixes abaixo do eixo do peitoral trabalharão na extensão também. Então depende muito de onde está começando o movimento. O peitoral menor, como eu disse, ele não tem origem no úmero, portanto ele não participa de movimentos relacionados ao úmero. A origem dele é no processo coracoide e a inserção nas costelas, terceira, quarta e quinta costelas. Então ele tem função na posição da escápula, de abduzir, por exemplo, tracionar a escápula, trazer a escápula para frente, abduzindo a escápula. E pode ser um músculo que contribui para uma protrusão do ombro quando ele estiver muito encurtado, né? Porque como ele vai puxar a escápula para frente, você vai ter aquela característica de ombros protrusos. Função. Então depende também de algumas características. Se o tórax estiver parado, fixo, sem movimento, o peitoral menor fará uma depressão do ombro, né? Trará a escápula para baixo. E rotação inferior da escápula. Agora, se a escápula estiver fixa, se ela não movimentar e o músculo contrair, se criar uma estratégia da escápula ficar fixa, e esse músculo contrair, o que ele vai fazer é levantar as costelas. Então terá uma ação inspiratória, ou seja, facilitando o processo de inspiração. Tá? Então essas são as funções
do peitoral menor. E obviamente da abdução da escápula, né? O coracobraquial, que tem esse nome por causa da origem no processo coracoide, e a inserção no braço da coracobraquial, numa região próxima ali da onde está o peitoral, terço medial da face medial do corpo do húmero. Então participa de coisas como flexão do ombro e adução do braço. Parecido com o peitoral, obviamente respeitando aqui as proporções de volume. No serrátil anterior é um músculo amplo, que tem esse formato aqui que parece que lembra uma serra, daí a ideia de serrátil, formando um serrilhado, e tem uma porção mais baixa, inferior, uma porção mais medial, uma porção mais superior. Ele também é um músculo que habitualmente se chama de músculo do boxeador, porque como ele participa dessa função de levar o ombro para frente, né? Porque ele leva a escápula para frente, isso permite levar o braço, deixa eu ver se eu consigo parecer, levar o braço lá para frente. É como se fosse num golpe de soco do boxeador. Mais para frente eu vou mostrar alguma coisa. Da aula assim é complicado porque a gente fica sem essa linguagem não verbal, né? Dificulta bastante, ainda mais eu estou sem espaço aqui. Bom, então vamos lá, origem. A porção superior, ângulo superior da escápula. A porção média, borda medial da escápula. A porção inferior, ângulo inferior da escápula. Portanto, tudo na escápula, as origens todas na região escapular. Aqui, óbvio, né? Senão não teria função na escápula. Inserção, aí nas costelas. A primeira parte aqui é superior, primeira e segunda costelas, depois a parte média da segunda a quarta costelas e depois da quinta a nona costelas. Então é um músculo que também participa da inspiração por causa da posição na escápula. Então, por exemplo, se a escápula ficar paradinha e o músculo e essa musculatura contrair, vai expandir o tórax, permitindo uma ação inspiratória. Se as costelas ficarem paradinhas e houver contração, o que você vai ter, aí depende, né? Cada feixe desse tem função diferente. Pode ter rotação superior, os feixes mais altos, uma abdução, principalmente a parte mais média, de levar a escápula para frente, uma depressão, de levar a escápula para baixo, principalmente do feixe inferior. Então é um músculo bastante amplo e com algumas funções a depender da posição. E o deltoide, um músculo que eu já vou falar aqui, que a gente vai ter aula específica para ele. Eu estou falando desse monte de músculo porque eles participam do supino, tá? Lembra que eu vou falar do supino. Comecei com o supino e estou falando todos os músculos que participam, além do peitoral, que é um motor primário que eu tenho objetivo agora. Então, o deltoide, que é um músculo que, né, parte lateral, anterior e posterior. Então, origem, terço lateral da borda anterior da clavícula, por isso às vezes também chamado de porção clavicular ou anterior, do acrômio, porção acromial ou lateral, e lá atrás na espinha da escápula, também chamada às vezes de porção espinal. Como eu disse na aula introdutória, ele tem, segundo o artigo que eu cito lá, 7 porções funcionais. Eu vou ver, eu estou citando várias vezes, eu vou ver se eu deixo esse vídeo da aula introdutória no finalzinho lá, pelo menos no último slide, lá no finalzinho do vídeo, vai aparecer aquelas opções de vídeos, então eu vou deixar esse vídeo introdutório para vocês lá. O card, a chance de eu esquecer de colocar um card aqui é muito grande. Inserção na tuberosidade deltoide no húmero, obviamente, para permitir função aqui do húmero. Ações muitas. Abdução do ombro, auxilia nos movimentos de flexão
extensão, rotação lateral e rotação medial, ou seja, rotação para os dois lados, flexão e extensão horizontal do braço, e está faltando aqui, inclusive, ele participa da adução, um segmento dele participa, dois segmentos menores participam da adução também do braço, dependendo da posição que você começa. Então ele tem função para todos os lados. E uma participação muito importante na estabilidade do ombro, já que o ombro é muito dependente, esse complexo do ombro é muito dependente dos músculos, já que é uma articulação esférica, basicamente de encaixe, né, tipo soquete ali. Fica encaixado aqui, eu preciso de coisas para segurar isso, né, senão cairia. Então depende muito dos músculos. Aqui mostrando a parte posterior do deltoide. O tríceps braquial. Em pessoas como fisiculturistas, a gente vê que o músculo é bastante volumoso e dá para ver bem claramente as cabeças aqui, né? Deixa eu falar aqui primeiro das cabeças. Porção longa, origem no tubérculo infraglenoidal. Aqui uma primeira questão muito importante em relação ao tríceps é lembrar que ele tem origem na cintura escapular, nessa região aqui infraglenoidal. Portanto, a origem dele sendo na escápula faz muita diferença em termos de função. Ele vai ter, por exemplo, uma função de extensão do ombro, por causa disso aqui. E vai, obviamente, agir na própria escápula, né? Dependendo do quanto você tracionar o tríceps, mas principalmente isso. E outra que, dependendo da posição do cotovelo, ele vai ficar mais estendido ou menos estendido. Então, a porção longa, não esquecer disso, origem no tubérculo infraglenoidal, que é na região da escápula. As outras duas cabeças não, estão no úmero, portanto não tem nada a ver com a escápula. A porção medial, metade distal da face posterior do úmero, e a porção lateral, porque é obviamente mais lateral, metade proximal da face posterior do úmero. A gente vê a cabeça longa, essa mais para a região sagital do corpo, né, mais para próximo do corpo. Aqui a cabeça lateral, porque é mais lateral, e a medial que fica aqui embaixo. Tá? Como a gente está vendo aqui, ó, cabeça longa, cabeça lateral, e cabeça medial sendo coberta por eles. Então, a função aqui, inserção no olecrano. Alguns chamam olecrano da una, mas eu não conheço outro olecrano, então só tem, até onde eu sei, olecrano na una mesmo. Ação, extensão do cotovelo principal, né? Mas como eu disse, a cabeça longa também participa da extensão do ombro, dependendo da posição que o ombro esteja. E aqui só para mostrar onde que é o tubérculo infraglenoidal, né? Logo abaixo da cavidade glenoide, na região escapular. E então, voltando ao supino, eu estou falando tudo isso porque eu estou falando do supino, porque esse monte de músculo participa no supino. Mas o supino a gente usa principalmente focando nos músculos peitorais, mas é um exercício multiarticular, então há quem opte pelo supino exatamente por essa característica, utilizando ele como uma estratégia de já trabalhar vários músculos e não fazer músculos isolados. Há quem opte em treinar músculos por exercícios só multiarticulares para não ter que fazer exercícios isolados para alguns músculos, como por exemplo o tríceps e tal. Mas essa é uma discussão que a gente fala mais adiante. Aqui voltando lá no livro da Cláudia e do Rony, vamos falar das variações do supino. As principais são relacionadas à inclinação do banco. O banco reto, inclinado e declinado. O exercício supino pode ser realizado com variações na inclinação do banco, que vão interferir nas diferentes partes do peitoral maior, e na forma da empunhadura, mais próxima ou mais distante, que vão contribuir
mudar a participação do tríceps braquial. Tá? Então, mais adiante eu falo disso. Aqui eles contando como que fizeram a análise eletromiográfica com banco inclinado ou declinado em 30 graus. Então, eles vão comparar o supino reto, esse que a gente está vendo aqui, embora, né, de modo geral, estamos usando uma máquina antiga, de modo geral, se faz usando peso livre, mas sem problema. E aqui já vou sinalizando as porções mais solicitadas. Né? O reto, ele trabalha de uma forma mais harmônica. Né? Já os outros, o inclinado vai trabalhar a parte mais alta e o declinado, como aqui, parte mais baixa, um feixe mais baixo do peitoral. Como vocês estão vendo nesse livrinho aqui que eu coloco as figurinhas, ele diferencia 3 porções, né? Uma porção baixa, uma porção mais externo-costal e uma mais clavicular. Seguindo, então, vamos ver as comparações aqui. Declinado, inclinado e o reto. Vamos usar o reto como uma espécie de controle aqui positivo. Então, vamos lá. Vamos focar aqui primeiro no peitoral, só para a gente ver essas diferenças do peitoral, depois a gente fala dos outros. Peitoral maior, e aí lembrando que nesse livro eles diferenciaram só em 2 porções, de modo geral se diferencia em mais. Mas o reto, então, eu tenho para o peitoral maior, na parte clavicular, este valor, para a parte externo-costal deu este valor. Uma forma mais equilibrada de trabalho. Vamos agora para o inclinado. Veja que o inclinado, ele vai valorizar a parte mais alta do peitoral maior. Veja que comparado aqui com a parte inferior, ele trabalha percentualmente mais, embora não dê uma sinalização maior do que aqui, né? Pode ter tido alguma diferença lá na hora de fazer a eletromiografia. E aqui no declinado você vê que a parte mais baixa trabalha mais que a parte mais alta do ponto de vista percentual. Então são formas de você priorizar feixes mais alto ou mais baixo ou mais centrais, mais homogêneos, usando o reto, mais alto usando o inclinado e mais baixo o declinado. E você pode variar também o grau dessa inclinação. Quanto mais você variar o grau da inclinação, mais você vai trabalhando a parte mais alta ou a parte mais baixa. Há quem chame a atenção para essa questão da coluna quando deitar no banco. Bom, isso aqui é o seguinte. Isso depende muito, se pode ou não pode deixar isso aqui. É sempre, obviamente, prudente você deixar a coluna toda bem posicionada no banco. Mas isso depende um pouco das características da pessoa, se ela já tem alguma lordose. E também se ela movimenta muito isso. Então isso aumenta um pouco esse movimento da coluna não é um movimento que vale a pena, já que o seu trabalho, o seu interesse é o peitoral. Mas você tem que avaliar se a pessoa, ao deixar de fazer isso, se ela vai ter equilíbrio no banco, por exemplo. Isso aqui a gente não tem relato de lesão por causa disso. Mas é prudente, obviamente é prudente você manter a coluna bem apoiada, desde que você também fique equilibrado. Uma posição como essa, a pessoa ficar desequilibrada com esse peso aqui, a depender do peso, pode ser perigoso também. Talvez o mais prudente, dependendo do arco que está fazendo aqui, é botar um step aqui, e a pessoa coloca o pé, fica bem equilibrado e com a coluna bem apoiadinha, mas é uma questão só de prudência. E aí uma coisa interessante em relação ao serrátil. O serrátil ele trabalhará mais quanto mais o ombro for para frente. Como nesse caso, que veja que ele está colocando a cintura escapular bem para frente. Por isso que é chamado de músculo do boxeador. Porque se você vê um boxeador, você vê que ele coloca o braço bem e projeta muito o braço, o ombro. E quando você projeta muito o ombro, veja que a participação do serrátil é maior. Que nem foi tanto assim, mas costuma ser maior do que isso.
Porque como os serráteis participam da abdução da escápula, quanto mais você abduzir a escápula, é porque o serrátil está trabalhando mais, senão a escápula não seria tão abduzida. E também o peitoral menor. O peitoral menor também vai trabalhar aqui, só não está caracterizado porque não dá para medir o peitoral menor, que ele é um músculo profundo, mas ele vai ter uma participação similar. Eu dei uma paradinha aqui, porque a luminosidade está muito ruim, está nublado hoje. Eu coloquei uma luz adicional aqui para ajudar. O supino é adequado para a postura? É uma pergunta que os autores fazem aqui e eles vão responder. Tendo em vista que os flexores horizontais do ombro são também rotadores internos da articulação do ombro, a realização desse exercício propicia, ou eu prefiro usar o termo pode propiciar, um desequilíbrio anterior da articulação devido à rotação interna do ombro. Dessa forma, a tendência de rotação interna de ombro é acentuada, estando frequentemente associada à abdução da cintura escapular, predispõe a hipercifose dorsal. Deixa eu sinalizar alguma coisa aqui. Bom, essa questão aqui dos músculos peitorais serem rotadores internos da articulação é muito importante. Os músculos rotadores internos, que rotacionam o ombro para dentro e que podem, por isso, contribuir para a protrusão do ombro, esses músculos, um deles é o peitoral maior, é um músculo bastante grande. Outro músculo que faz a mesma coisa, latíssimo do dorso, também é um músculo bastante robusto, além de outros, redondo maior, subescapular. Então, o conjunto de músculo que participa da rotação interna do ombro dá um volume muito grande de músculo. Eles tendem a causar um desequilíbrio, porque eles vão fazer uma protrusão do ombro. Tem tanto um problema estético, como no longo prazo pode ter um problema postural que se agrave. Então, de fato, é preciso ter cuidado em não exagerar com trabalhos dos rotadores internos do ombro. Então, precisa fazer um equilíbrio bem importante, bem inteligente em relação aos rotadores externos, que são músculos pequenos, por isso que não pode trabalhar muitos rotadores internos. Então, rotadores externos principais são dois músculos bem pequenos, redondo menor e o infraespinal, músculos que comparativamente no volume perdem por muito. O que você pode fazer para equilibrar, fazer contrabalancear aqui, são trabalhos para a parte mais central do trapézio. Então, quando for fazer trabalho, eu vou falar quando fizer trabalho lá para a costa, de fazer, eu não consigo mostrar aqui, sem espaço, mas você trazer fazer movimentos, mais ou menos como você imaginasse o oposto do supino. Como o supino eu levo o braço nessa linha, e se eu fizer um movimento oposto de puxar também nessa mesma linha, nesse mesmo plano, eu consigo criar um equilíbrio interessante. Então, o cuidado que se precisa ter aqui é esse, de não exagerar demais nos rotadores internos do ombro e equilibrar bem os músculos que fazem esse antagonismo para você não ter uma escápula abduzida, ombros protrusos, o que é esteticamente muito ruim e posturalmente pode ser um problema, principalmente à medida que a gente envelhece. Então, esse cuidado precisa se ter de fato. Bom, então, eu ainda não terminei de falar do supino, eu terminei só da posição dos bancos, que é para priorizar os diferentes segmentos do peitoral. Mas na próxima aula eu vou falar da posição, além de outras coisas, eu vou falar da posição do braço, da mão, da empunhadura, mais próxima ou mais afastada, e a gente vai ver como que as coisas acontecem. De novo, propaganda do livro gratuito que a gente tem,
está no meu site, basta, quem está acompanhando a disciplina já sabe, basta escanear esse código aí. E estamos com um blog ativo com, além de mim, mais 20 e poucas pessoas bastante competentes no que fazem, irão contribuir com suas experiências no blog. A gente pretende pelo menos uma publicação por semana, no mínimo. Pode usar isso aqui se quiser acessar ou digitar aqui. Entrando lá no site também, logo de cara tem o ícone aqui do blog. Tá? Então, para aqui, daqui um pouquinho eu continuo e vocês dão uma descansada.